Olá pessoal, Rafael Craveiro aqui falando para mais uma edição do podcast Ele Pode Todas as Coisas. E hoje, nossa última edição do tema Fé, da nossa série Fé, que foi uma bênção. Tive com o pastor Marco Correia, pastor Maurício da Bible Church, e hoje temos uma convidada muito especial. Hoje vamos começar aqui na mesa o nosso pastor da Nova Vida de Orlando, Marco Correia. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu querido. Olha lá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com mais uma edição do Ele Pode Todas as Coisas. E a nossa convidada especial, a pastora Silvia, da Seara Church. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e espero que o Senhor possa estar falando aos nossos corações hoje de uma forma muito especial. Com certeza vai falar, porque hoje está a pastora Silvia. Com certeza. Seara Church é onde, pastora? Fica ali na International Drive, 7001, Grand National Drive, na sala 100. Então, assim que entra no complexo, ela está bem assim do lado direito. Já estamos ali há 21 anos. Eu já estive lá algumas vezes, é uma linda igreja. Verdade. E os dias de culto? Então, nós temos dias de culto, é o domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Esse ano passado, nós experimentamos alguma coisa diferente, né? Por causa da pandemia e tudo. Nós resolvemos fazer um discipulado. Então, às terças-feiras, nós temos o discipulado dos homens, às quartas-feiras, o discipulado das mulheres, e na sexta-feira, nós temos o discipulado dos adolescentes e dos jovens. Então, assim, a gente tem atividades, mas culto mesmo, domingo de manhã. Legal. Glória a Deus. E hoje a gente vai estar finalizando a nossa série Fé, com base em Hebreus 11:1. E hoje a gente vai ter um toque feminino. E eu queria fazer a primeira pergunta. Qual foi o momento, aquele toque de Jesus no seu início da sua caminhada de fé? Conta um pouquinho aí da sua história. Então, eu venho de uma família que não era assim cristão ao ponto de ir para a igreja todo domingo ou qualquer outro dia. Era mais assim, nós éramos todos muito católicos, né? E aí a família do meu pai, bem católica, a família da minha mãe, mais ou menos. Então, eu saí do Rio de Janeiro e fui a Brasília. E em Brasília, eu conheci a Mocidade para Cristo. A Mocidade para Cristo antiga, né, conhecida, MPC no Brasil. E aqui, Youth for Christ. Então, ali eu ouvi do Evangelho, ouvia pregando sobre a salvação em Jesus Cristo e tudo, e aceitei Jesus ali. E fiquei em Brasília por 2 meses, na casa dos meus tios, onde eu fui discipulada, muito bem discipulada. Quando voltei para o Rio de Janeiro, a minha família ficou desesperada. Foi uma loucura. Porque eles falaram, passou por uma lavagem cerebral. Olha aí. Aquelas histórias, né? Aí eu falei, gente, para com isso, coisa normal, conhecer Jesus. Mas eles, ai meu Deus, Deus me livre, você vai ficar andando de coquinho, não vai tirar a sobrancelha, vai ficar... Aí eu falei, calma, gente, não é assim. Meu pai falou, pelo amor de Deus, vamos mandar essa menina para um psicólogo. Aí eu falei, mãe, se vocês quiserem me mandar para o psicólogo, eu disse, ok, não tem problema, eu vou para o psicólogo. Quem sabe ele está precisando de Jesus também. Aí meu pai falou, o caso está mais sério do que eu imaginava, ela está querendo converter o psicólogo. Aí eu, 14 anos. Aí eu falei, meu Deus, calma, gente. Mas eles ficaram muito nervosos. E ali me proibiram de ir para a igreja. E eu fiquei por 2 anos sem ir à igreja, de 14 aos 16. Então, eu só podia ler a Bíblia em casa, só podia estudar na casa dos amigos. Então, foi assim uma época bem complicada para mim, né? Mas isso prova que quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, não tem barreira que segure, ninguém segura. Aquele que se converte para valer, ele
vence todas as coisas. 2 anos depois, uma amiga minha, eu falei com ela, olha, leva sua mãe lá em casa e convida a minha mãe para ir para a igreja. E ela foi e convidou. E para onde que ela convidou? Para Nova Vida. Olha isso. Olha o caminho. Olha os caminhos. Aí minha mãe foi para Nova Vida e ela chegou lá, o bispo Tito estava pregando, o Senhor fez ela ter uma visão. Ela teve uma visão de... Ele fazia assim e caíam, assim, luzes das mãos dele. E ela viu aquilo e ela ficou chocada. Ela falou, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ela se converteu na hora. Foi uma coisa, assim, super maravilhosa. Ela é uma bênção hoje. Uma mãe se converteu, mas converteu para valer. E ela não era brincadeira, porque quando eu cheguei de Brasília, ela chegou e falou, você vai para o carnaval. Eu falei, mãe, eu agora sou crente. Aí ela disse, você vai para o carnaval, porque nós já mandamos fazer a fantasia. Quando você saiu para Brasília, a fantasia já estava pronta. Você vai para o carnaval. E eu fui. Eu falei, mãe, preste atenção. Eu vou para o carnaval, mas para tudo existe um limite. Eu vou, mas eu não vou ficar dançando. Sabe o que ela fez? Convidou os meninos mais bonitinhos que tinham lá. Ela chegava, vai ver que ela passava uma graninha na mão deles, né? Aí vai lá, convida minha filha. E todo mundo vinha e eu falava, não vou. Eu vou ficar sentadinha aqui mesmo. Porque, né? Então, assim, foi uma coisa, assim, a conversão dela foi um arraso na família, vamos dizer assim. E depois dela, todo mundo foi convertendo, acabou que minha casa toda se converteu. E aí depois as pessoas olham pra gente e pensam, é uma família que já veio, né? Não, só Deus sabe o que eu passei. Eu me identifico com essa sua história, porque eu não sei se a pastora sabe, nós temos algumas coisas em comum. A primeira é que o início da sua caminhada foi na Nova Vida e eu sou pastor da Nova Vida. E hoje a pastora é a pastora presidente da Seara Church em Orlando. Isso. E o segundo é que eu também era católico. E eu era católico praticante. Eu já disse aqui num outro podcast, eu estudei para ser padre, eu era seminarista, eu já usava batina. Verdade, eu me lembro. Já usava batina, sobrepeliz por cima. Até teve uma cena engraçada. Agora falando isso, eu estou lembrando, como é que a gente tem um tempo, é um podcast. Eu tinha uma motocicleta quando eu estava no seminário. Era uma Honda 125 CG amarela. Único seminarista que tinha uma moto. E aí teve uma ordenação de padres na Catedral do Rio de Janeiro e todos os seminaristas tinham que ir. E veio uma ordem de que todos tinham que sair do seminário já vestidos de batina. Porque seria uma quantidade grande, não tinha na sacristia da catedral como todos trocarem de roupa ali ao mesmo tempo. E aí você imagina eu de batina, em cima de uma moto, indo para a catedral. Entrou ar por dentro da batina, assim, pelas mangas da batina, e a batina encheu, ficou grande. Gente, por onde eu passava, o povo mexia comigo. Eu não consigo esquecer disso, sabe? Foi muito engraçado isso. Engraçado. Então, temos esses pontos em comum. A Nova Vida e o fato de que viemos de uma tradição católica que nós não estamos aqui criticando, estamos contando a nossa experiência, como aconteceu. E hoje ela é pastora, eu sou pastor. Eu me lembro também que uma tia de consideração chamada Delita, quando eu estudava para ser padre, ela disse para mim assim, Deus já me disse que você vai ser um pastor. E eu disse para ela assim, e Deus também sabe que a última coisa que eu quero ser na minha vida é crente como a senhora. Oh, my goodness. E hoje eu sou um pastor, enfim. Aí. Seguindo o nosso assunto, que não é esse hoje. Eu achei bem legal a senhora nova, né, 14, 15 anos, e a sua mãe proibindo, né, de ir para a igreja, de viver aquele carnaval. Ambiente, te botou no carnaval à força, né? E a senhora realmente teve aquele encontro com Jesus, perseverou, não só perseverou, buscou conhecimento, estudando a Bíblia, e tudo isso que aconteceu, a senhora acha que a senhora foi uma grande influência, aquela primeira sementinha, para depois toda a sua família se converter? Com certeza.
Com certeza, porque meus pais questionavam demais, né, o fato de eu ter tomado essa decisão. E eu tomei essa decisão porque realmente eu comecei a me interessar mais por estudos, conhecer a verdade sobre Jesus. Eu queria entender mais. E ali, com aquele grupo era um grupo que sentava e abria a Bíblia mesmo. E eu tinha acabado de me converter, eles me botaram na rua já para fazer evangelismo. Em Brasília, a gente ia batendo nas portas. Eu falei, gente, eu não sei nada da Bíblia. Eles falaram, não fala nada, você fica só em oração. A pessoa que for com você é pessoa que já está treinada, mas pessoas, nós estamos falando de meninos de 16, 17 anos. Era um grupo do fogo. E nós víamos assim, sabe, a presença de Deus. E às vezes eu ficava assustada, porque algumas pessoas batiam a porta na cara da gente, né? Então a fé é uma coisa que mexe com a gente. É uma coisa que transforma a nossa caminhada, né? Então, a fé muda tudo. Se ela não mudar a vida de uma pessoa, então ela não está sendo verdadeira, porque a fé, ela muda a gente. E eu mudei. Eu fui totalmente transformada. Voltei para o Rio de Janeiro uma outra pessoa, né? Então, dali para frente, eu vi que meus pais ficaram muito interessados em saber. Eles me perguntavam coisas. É verdade, é bem verdade que esse tempo todo de 2 anos que eu fiquei sem ir para a igreja, eu sofri um bocado dentro de casa, assim, porque meus pais, eles estavam meio arredios, porque eles não sabiam o que era aquilo. Então era uma coisa nova. O que eles conheciam de crente não era um bom testemunho, né? Então, eles, naquela época, era desse jeito. Hoje em dia é totalmente diferente. Todo mundo, o pessoal até quer ser crente para ter um status, né? Hoje chique, tá assim. chique. Agora é assim. Mas naquela época não era assim, não. Era brabo. Eram os Bíblias. Eram os Bíblias, Todo mundo ficava... Passava andando na rua com a Bíblia assim, andando, e lá, já vai. Lá. A minha irmã era muito engraçada. Eu me lembro, ela é 6 anos mais nova do que eu, né? Então, às vezes, eu chegava em casa cansada, com a minha bolsa, né, carregando os livros. Aí eu jogava assim em cima do sofá. Ela falava assim, crente não faz isso não, hein? Não joga bolsa não, hein? Eu falava, gente, como assim? Como assim que não joga a bolsa? Eu falava, meu Deus, então tinha que dar um testemunho em casa violento. Até de como jogava a bolsa. Até como jogava a bolsa. Eu já estudava inglês naquela época. E para louvar a Deus, eu louvava com músicas seculares. Porque eu não podia cantar músicas cristãs dentro de casa. Deus me livre, era um escândalo. Então, eu cantava músicas seculares. Então, músicas assim como You are the sunshine of my life. E ele é. Ele é, né? Ele é o brilho do sol na nossa vida. Aí eu cantava assim, That's why I always be around. Aí a minha mãe entrava e falava, o que é isso? Aí eu falava, mãe, tô treinando inglês. Eu cantava as músicas de amor, às vezes eu chorava cantando para o Senhor, músicas de amor. E aí minha mãe falava, muito esquisito você cantar desse jeito. Eu falava, mãe, é música de amor. Era amor por Jesus, né? Isso é a perspectiva feminina da fé. Semana passada, nosso companheiro aqui de mesa era homem, pastor Maurício, da Bible Church. Hoje, você vê como é que perspectivas mudam. Totalmente, né? Que legal. Pois é. E dentro dessa caminhada, qual o desafio que você falou assim, nossa, será que eu vou conseguir? Sabe, você perseverou na fé, né? Você conseguiu pegar as pessoas da sua família, porque eles começaram a ver que você começou a ter atitudes diferentes, coisas diferentes, e aí eles começaram a se interessar, mas teve muitos desafios. Qual o desafio mais desafiador que você teve nesse processo? É difícil de falar assim, mas eu acho que era alcançar o meu pai, porque ele foi o último
a se converter, né? E ele vinha de uma família tradicional mineiro, né? Meu pai era mineiro, e ele vinha de uma família muito tradicional, católica, que não conseguia aceitar isso. Então, era muito complicado para ele. Até que um dia ele falou assim para mim, eu me lembro tão bem desse dia, ele estava sentado na cadeira dele de balanço, e ele falou assim, olha só, eu tenho dificuldade com isso porque eu não quero ter surpresas. Então, vamos que lá no céu, que então católico não vai entrar. Aí, como é que eu vou fazer? Eu não vou ver meu pai e minha mãe? Eu preciso ver meu pai e minha mãe. E eu falei para ele, pai, olha só, a gente, não é porque não existe esse negócio de católico não entrar no céu. Não existe. Não existe, a gente não sabe. Porque as pessoas podem ter um encontro com o Senhor e a gente nem sabe direito. Agora, meus avós eram pessoas de Deus, eram pessoas que confessavam sua fé em Deus e tudo, mas tinham aqueles vamos dizer, os costumes, né, diferentes. E aí eu falei para ele, pai, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você precisa é crer no seu coração e confessar com a sua boca. É o que a Bíblia nos diz, né? Então, é isso que você precisa. Se você fizer isso, ele falou, então eu vou fazer isso agora. Aí eu falei, vambora, pai, vambora. E ali a gente orou e tal, e acabou que ele foi para Nova Vida, e nessa época a Nova Vida era uma igreja, assim, o bispo Roberto, né? Ele ainda estava lá e era aquela unção e tudo. E meu pai foi e aconteceu uma coisa muito fantástica, que ele sentou lá atrás, minha mãe já era convertida, estava sentada lá na frente. Meu pai sentou lá atrás, escondido dela, para não fingir que não estava dentro do culto, né? Ele entrou e aí sentaram e botaram uma menina do lado dele, e ele olhou para as pernas da menina e pensou assim, meu Deus, olha a perna dessa... Porque ela entrou carregada. Botaram ela na cadeira. E ele olhou e falou, essa menina nunca andou. Ela não tinha a curvatura muscular da perna normal. As perninhas dela eram retinhas, assim, coisa de quem nunca andou. Né? E aí meu pai olhou e falou, puxa, coitadinha, olha só, ela é mais ou menos da idade da Silvia. E dali a pouco a menina ficou em pé. Ela ficou em pé no meio do louvor, ela ficou em pé, e meu pai ficou olhando para ela, falou, meu Deus, que essa menina está em pé. Aí ele percebeu. Aí o rapaz que trouxe a mocinha, gritou assim, a paralítica está andando. E nessa da paralítica estar andando, a menina realmente começou a andar. Ela saiu da cadeira, entrou pelo corredor e foi caminhando. E meu pai pensou assim, meu Deus, essa menina vai cair, eu vou andar atrás dela para segurar ela se ela cair. E ele começou a andar atrás dela, sem perceber que já tinha um grupo de pessoas andando atrás da menina. E o bispo Roberto falando para a menina assim, pode vir, anda, anda. E a igreja pegando fogo no louvor, na adoração. Quando viram, a menina foi até a frente, o púlpito. E meu pai, justo atrás, quando ele viu que ela estava andando, que caiu, né, a ficha para ele e para todo aquele povo ali, todo mundo caiu de joelhos, sabe, diante do Senhor. Então, assim, às vezes, você não precisa de um display, vamos dizer assim, né, uma coisa tão forte mesmo, mas, às vezes, a pessoa precisa. Às vezes tem pessoas que precisam. Por isso que Jesus fazia os milagres numa hora, em outra hora. Por quê? Porque algumas pessoas precisam desse choque, né? E eu sei que meu pai ali se converteu. Então, eu acho que foi o maior desafio. Foi porque eu creio que a maior coisa que pode acontecer no ser humano é a mudança. É a mudança de cabeça, é a mudança de caminho, é o que nós chamamos de a conversão, né? Que você está indo num caminho e você dá meia volta e volta. E dali para frente, meu pai mudou.
Meu pai mudou, ele passou a ler a Bíblia, ele passou a ter o tempo dele com Deus. E foi muito chocante, porque coisa de uns 6 meses depois que ele tinha se convertido, ele descobriu que ele estava com câncer terminal e ele faleceu em questão de 1 mês. Então, a gente fica assim, vendo que, às vezes, a gente precisa tomar uma decisão. Se você ainda não tomou essa decisão, você abre o olho e toma a sua decisão. É uma coisa simples, né? O evangelho, né? Muito simples. Então, meu pai se converteu e eu tenho a alegria de saber que meu pai está lá, no céu, com Jesus. Glória a Deus. Uma experiência tremenda, né? Tremenda. Ali que ele viveu diante dos olhos dele. E não tem como a gente ser o mesmo depois de uma experiência dessa, né? Deus é maravilhoso e ele, como a senhora falou, ele trata no individual. Então, de repente, ele precisava viver aquela experiência, porque Deus sabe todas as coisas. E ele precisava viver aquilo ali para ele se converter realmente no coração dele. E aí ter aquele processo, o restante da caminhada dele com o Senhor. E hoje ele está na glória com o Pai. Olha que coisa linda. É tremendo, né? A gente vê uma experiência dessa. Nosso coração queima, agita, né? Queima. É muito legal. Na sua caminhada de fé, qual foi o momento que você percebeu que você tinha um chamado pastoral? Fala assim, nossa, será? Eu acho que meu Deus, será que é isso mesmo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todos queremos saber. Eu vou dizer para você, olha, eu mal tinha me convertido e logo estava envolvida com muitas pessoas, falando de Jesus e tudo. O meu coração queimava quando falava de missões. Eu nunca tinha pensado, nem sabia nada de missões, então missões mexia comigo demais. E eu tinha absoluta certeza que Deus iria me levar para fora do Brasil, porque eu comecei a estudar inglês com 9 anos de idade. E ali eu já estava com meus 15, 16 anos, já com muita experiência na língua. Então, eu sabia que Deus iria me levar para fora. Só que eu não sabia o que fazer. Meu pai tinha um sonho que eu entrasse na faculdade. Ele queria que eu entrasse na faculdade. Mas para fazer o quê? Se o teu coração está te chamando para missões. Eu falava, meu Deus, eu não posso falar isso para ele, porque ele ainda não era convertido. E aí eu falei, comentando com uma amiga na escola, ela falou assim, por que você não vai fazer o pré-vestibular? Eu estou fazendo num colégio lá em Copacabana, chamado Resultante. Aí ela falou, vamos lá, porque aí você faz um teste vocacional para ver e tal. E eu fiz o teste vocacional. E quando veio o resultado, o Clemente era o dono da escola, ele pegou e falou assim, olha só, eu já faço isso há muitos anos, então eu vou te dar o resultado. Você é pastora. Eu olhei para ele e falei, oi? Eu falei, olha só, Clemente, time out. Falei, time out. Eu falei, peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe. Nós estamos falando de muitos e muitos anos atrás. Eu falei, não existe pastora. O máximo que a mulher chega é a missionária. No meio evangélico é assim. A gente só chega a missionária. Não existe pastora. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha só, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser em faculdade, tudo bem. Mas eu vou te dizer, você é pastora. A sua vocação é pastoral. Eu fiquei tremendo, né? Eu falei, meu Deus, que louco. Eu falei, olha só, eu vou te repetir, não existe. Me diz qual faculdade que eu tenho que fazer. Aí ele disse, ok, então eu vou te aconselhar a fazer já a faculdade de letras. Você vai fazer português alemão, porque o inglês você já tem. Então, você vai ter que fazer alguma língua que comece do início mesmo. Então, aplica, sua primeira opção vai ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo português alemão.
mas você é pastora. Aí eu falei, ok, tá bom. Aí eu falei, olha só... Ele era cristão, ele? Não! Isso é que era o mais louco, porque o homem não era cristão, entendeu? E eu falava para ele, não fala isso, vão pensar que eu que falei, entendeu? Minha mãe vai achar que encomendei isso aí. Você já pensou a situação? Aí ele pegou, ele falou, não, tudo bem, vai fazer o curso? Vou fazer o curso, ok. Aí ele chegou na classe, gente, essa daqui é a Silvia, vai começar a fazer o curso, mas, ninguém aqui chama de Silvia, todo mundo vai chamar ela de pastora, porque é o que ela é. Aí eu assim, Clemente, não fala isso, não fala isso. Resumindo, eu passei aquele ano inteiro sendo chamada de pastora no meu curso de vestibular. E passei para a faculdade de letras, português e alemão, e anos depois foi que as coisas começaram a mudar na minha cabeça. Aliás, muitos anos depois, né? Porque eu sempre tive aquela coisa assim, não tem nada a ver eu ser a pastora, não. A mulher não pode, aquela coisa, né? Então, assim, não. Mas quando chegou na hora H mesmo, quando o Senhor falou com o meu esposo, que era para entrar no ministério, eu fui para o pé do Senhor e aí foi que o Senhor começou a me empurrar. Ele não simplesmente me colocou no caminho assim, simplesmente, não. Ele me empurrou, tipo assim, vai! E eu fui. Então, entrei nessa e estou aí até hoje. Abençoando brasileiros em Orlando. É verdade, é verdade. Eu fico feliz quando eu escuto essas histórias, quando as pessoas respondem o chamado, né? Às vezes dá aquela sensação, aquela coisa, meu Deus, porque às vezes eu falo muito com o pastor que ser pastor e pastora não é só subir no púlpito, dar uma palavra. Isso é pregador. Isso é pregador. Exatamente. Pastor tem uma grande responsabilidade, né, de cuidar de vidas. É um conselho errado, uma coisa ali, você pode acabar com a vida de uma pessoa, com uma família. Exatamente. Né? Então é muita responsabilidade. Deve ser com temor e tremor que vocês respondem esse chamado, né? Demais. E com certeza Deus se agrada com isso. E depois, aí a senhora assumiu o pastorado, né? Junto com meu esposo. Com seu esposo. E vocês começaram a conduzir uma igreja. Exato. Né? Já foi a Seara Church? Já foi a Seara, mas com o nome de Ministério Seara, que foi como nós registramos, né? Nós temos o nome da igreja mesmo, em inglês, é Harvest Ministries of Orlando, e mas aí nós temos uso o nome também como Seara Church. É o DBA. É DBA, Doing Business Eyes. Embora que não tenha nada de business, mas como o americano trata o assunto. Como funciona. Então, nós começamos a fazer o trabalho, né? Já aqui na América? Já aqui em Orlando. Nós nunca fomos pastores no Brasil. Então, tudo que nós conhecemos de pastorado foi aqui. Então, o ser pastor aqui, o pastor Marcos sabe muito bem disso, é muito diferente do que ser pastor no Brasil. Porque aqui você tem que ser um pouquinho de tudo, né? Montão de tudo. Um montão de tudo. E uma das coisas que aconteceu na Seara foi o seguinte, foi que as meninas começaram a engravidar, começaram a precisar de ajuda, né, na hora do parto. E eu assim, o meu trabalho, eu sempre trabalhei na parte corporativa. Então, eu trabalhava em companhias, né? E lá em Connecticut, nós trabalhamos em companhias grandes e, assim... sempre escritórios grandes, né? Eram corporações. Aí, quando nós chegamos aqui em Orlando, as meninas, mas nós precisamos de você na sala de parto. Eu falei, Deus me livre. Não, sala de parto, de jeito nenhum. Aí o meu marido, mas Silvia, se o Senhor... Eu falei, calma, que Deus não faz essas coisas. Ele faz. Bom, resultando... Eu comecei a ajudar uma e outra, e agora, no momento,
eu tenho 47 partos que eu já estive presente. Acompanhou, né? Acompanhei. Então, acabei aprendendo a ler os equipamentos, entender o que estava acontecendo. Então, você, sem querer, você fica sabendo das coisas. Então, assim, no pastorado, você tem que ter um coração aberto, porque você está ali para servir, né? Então, faz parte daquilo que você faz para caminhar. Então, hoje mesmo eu encontrei com um ex, né, membro da igreja, que eu já não via há muitos anos, e ele me encontrou e me abraçou. Ele falou: olha, pastora, que alegria te encontrar. E eu fiquei tão feliz, porque ele falou assim: olha, eu tenho gratidão no meu coração por tudo que vocês fizeram por nós. E eu fiquei olhando para ele e passou um filmezinho na minha cabeça. Passou um filmezinho das situações familiares, de documentação, sabe? Tantas situações que a gente viu daquela família que nós abraçamos, e eles estão de pé. O importante é que estão de pé, não estão na seara. Porque se tivesse todo mundo na seara, que já passou pela seara, a seara seria gigante. Mas nós temos muitos pastores que saíram da seara. Entendeu? Então, assim, é muito legal quando você olha e você vê que a sua fé tem um propósito, né? É muito lindo isso. Muito legal, né? É uma história dessa, a gente, como eu falei, o coração queima. E aí, nossa, quanta coisa Deus nos coloca em situações, né? Nossa, 40 partos, já sabe até 47. 47, meu Deus. É parto cesárea, é parto normal. Já tivemos tantas experiências, meu Deus, é só Jesus mesmo. Que capacita, viu? Ele capacita a gente. Porque eu mesmo, de mim mesmo, eu jamais teria condições de fazer essas coisas. De jeito nenhum. E Deus te coloca ali, de repente, naquela situação para usar a senhora no momento de uma fragilidade, né, da pessoa. A pessoa se sente mais segura ali, uma mulher de Deus está aqui comigo e vou enfrentar aquilo ali, né? É diferente. É diferente. E você vivendo essas experiências, acredito que das 47, quanta coisa, você olha no aparelho, faz o que você já está atenta, já, né? E mantém a tranquilidade para a pessoa que está ali naquele momento. Você aprende a ler todos aqueles monitores, querendo ou não, porque se fossem 5 ou 10 ou até 15, mas 47 é muita coisa. Tem muita enfermeira que não fez 47 junto com o médico. Exatamente. Então, assim, mas por quê? Porque o Senhor direcionou desse jeito. Entendeu? Então, eu fico pensando assim, no pastor de ovelhas, sabe? No pastor de ovelhas. Ele tem que ajudar no parto das ovelhinhas. Ele tem que botar a mão naquela hora, naquele lugar, entendeu? Passar por aquela experiência e depois ver como uma coisa natural, porque é uma coisa natural. Então, a gente vê assim que aqui... Eu tenho certeza que se eu fosse pastora no Brasil, eu não ia passar por isso. Dificilmente. Mas aqui, as pessoas não querem. Quantas vezes eu ouvia assim, as meninas fazendo força para o neném nascer. Aí elas olhavam assim para mim e falavam assim: pastora, fala para essa enfermeira parar de falar comigo, que eu estou quase xingando ela. Eu falo: não xinga. Aí assim, porque na hora da dor, imagina. Você quer falar na sua língua, entendeu? Você não quer falar em inglês. Então, aí quando elas falam qualquer coisa, né? Sai daqui, não sei o que. Aí a enfermeira olha para mim e eu digo: não se impressiona com isso, não. É a hora da dor. Deixa ela gritar, tudo bem. Então, assim, você fica ali fazendo uma mediação na situação, entendeu? Então, assim, é muito, muito interessante. Então... E isso é parte da fé, porque ela só faz isso por causa da fé, porque senão quantas coisas teria para fazer na vida? Fala inglês fluente, é cidadã americana, tem um mundo de oportunidades à sua frente.
Por que para fazer isso? Porque a fé diz pra gente assim, cuida dele, cuida dela, acompanha essa daqui, olha, segura na mão dessa, solta a mão daquela, porque agora ela precisa que solte. Isso é parte da nossa fé. É verdade. Do coração continua queimando. Eu vou pegar esse gancho que ele falou. Como a senhora faz para o seu coração continuar a queimar em fé depois de quantos anos de pastora a senhora tem? Ai, meu Deus. Olha, pensa aí. Foi em 1998. Vê aí. 98? Então Foi tem 98. 23 anos. 23 anos. 24. Nós estamos em 2023 já. É. Bom, esse ano vai completar 25, mas não sei a depender data do desse mês, ano. né? É agosto. Agosto, então vai fazer 23 e alguma coisa. O seu coração queima. Como a senhora consegue manter a fé e o seu coração, o que eu vejo no olhar da senhora, o seu coração queimando até hoje? Como a senhora consegue manter essa fé ardendo? A Bíblia. A Bíblia, eu aprendi quando eu era novinha, eu aprendi uma coisa, que a vida cristã é como um pássaro voando. Metade da asa é o conhecimento e a leitura da palavra de Deus. E a outra parte é a oração. Então, se você só lê, o negócio você vai ficar andando em círculos. Se você só ora, você vai ficar em círculos. Se você tiver o equilíbrio das duas atividades, você vai manter. Então, quando você lê a palavra e você ora a Deus, o que acontece com você? Você cresce. Você cresce no conhecimento de Deus e você aprofunda suas raízes. Eu fui discipulada dessa forma. Por isso, eu não consigo pensar numa fase da minha vida que eu não tenha andado com Jesus, desde que eu o conheci. Eu nunca mais me separei dele. Nunca mais. Por quê? Porque ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Sabe, olha, ter um bom marido é uma coisa muito boa. Ter filhos é uma coisa muito boa. Ter netos é uma coisa muito boa. Ter a mãe até hoje comigo. É a avó de Orlando. É a avó. Ela é o máximo. É minha linda. mãe é linda. Tá sempre perfeita, não tem um retoque para fazer. Toda arrumadinha, toda cheirosinha. 90 e poucos anos, né? Vai fazer agora 93. Aí. 93. Todo encontro de pastores, ela tá lá com os Ela tá pastores. lá. E de pé, com as mãozinhas dela para cima, adorando a Deus. E, assim, é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas nada, absolutamente nada, se compara a ter o conhecimento de Jesus. Por isso, a minha caminhada tem sido uma caminhada de fé. Tem sido uma caminhada de fé. Desde que eu conheci Jesus, a minha vida mudou completamente. Nunca mais eu saí do caminho do Senhor. Fiquei ali firme. Até agora eu estou lá, firme e forte. Eu vejo que isso acontece muito. Eu conheço algumas pessoas. A senhora falou, eu não me lembro mais, né, de como eu era só a partir do momento que eu comecei a caminhar com Jesus. Eu nem me lembro mais daquela época. Isso é tremendo, né? Minha esposa fala muito isso. Até quando a gente está junto, ela fala, eu não me lembro nem quando eu era solteiro. Para mim, eu já vivia, eu vivo minha vida desde você em diante. E isso é legal, né? A gente vê esses testemunhos, isso no coração da gente brotando e a gente vivendo, reconhecendo isso e fala, uau, nem me lembro. Para mim, eu já nasci crente, daí em diante, né? É muito legal. A caminhada na igreja, no seu, né, a senhora está pastoreando a igreja, vai direcionando as ovelhas. Como a senhora faz no dia a dia, transmitindo essa fé para as pessoas? Olha, eu sempre falo isso, que se você não viver aquilo que você prega, então a fé está comprometida. Né? Ela está comprometida. Então, você tem que viver
aquilo que você prega. Então, quando as grandes lutas da vida vêm e batem na gente, porque elas batem, né? E a gente chora, a gente pode sofrer, mas a gente fica firme. Então, assim, eu procuro sempre estar caminhando perto das pessoas. Então, eu não sou uma pastora de púlpito, eu sou uma pastora de caminhada. Então, a gente sempre sai, eu sempre procuro tomar um café da manhã, almoçar, dar uma saidinha com as minhas queridas, né? A gente fazia isso enquanto meu marido estava ainda aqui, né? Que agora ele já foi para o céu. A gente saía muito junto com os casais, né, e tudo. Hoje em dia eu estou saindo menos com os casais, mas eu tenho auxílio na igreja, né? Então nós temos um pastor que é meu pastor adjunto, ele está lá com a esposa dele, então eles têm saído mais com os casais e tem um ministério de casais que pode sair com outros casais. Mas assim, eu pessoalmente eu saio muito com as irmãs. Então eu saio, converso, a gente gasta tempo, a gente fala no telefone, né? Hoje em dia a gente tem o recurso do WhatsApp, né? Que ajuda a beça. Então a gente tem tudo isso e eu procuro estar junto com elas. E agora eu vou realizar um sonho, né? Que é um sonho que a gente tinha, eu e meu marido tínhamos, que ele foi para a glória antes do sonho realizar, então eu vou realizar o sonho. E nós vamos estar indo para Israel, eu estou levando um grupo bem gostoso da igreja. Onde nós ainda tem vaga? Tem umas pouquinhas. Então, se você quiser, faz contato com a pastora Silvia na Seara Church. É só procurar aí no Google que você vai achar. Seara Church, pastora Silvia, caravana para Israel. É verdade. E aí é um desejo que eu tinha no meu coração de levar. Eu já fui para Israel 3 vezes, essa vai ser minha 4ª vez. E aí eu queria levar as pessoas, por quê? Porque isso tudo é relacionamento. Nós vamos caminhar por Israel juntos, nós vamos para a Jordânia, né, caminhando juntos, nós vamos tomar café da manhã, almoço e janta. Isso é desafio. Isso é caminhar corpo a corpo, né? É tipo assim, não tem nada para esconder. Não tem nada para esconder. Muito pelo contrário. Eu quero mais estar junto, que é para você ver que a minha caminhada é verdadeira. Não é uma máscara. Não é uma coisa que você sobe no púlpito e vai lá e tal, não sei o que. Não é uma performance, Não né? é performance. É quem é mesmo. Então, assim, eu procuro andar junto. Isso que eu quero. Porque eu acho que Jesus fazia isso. Né? Jesus caminhava junto com as pessoas. Para quê? Para ensinar, para mostrar. E assim, a minha caminhada tem sido tão verdadeira com o Senhor que eu quero passar isso para as pessoas. Trazer esse testemunho. O pastor Marco, que é o meu pastor, ele faz muito isso também e até brinco com ele. Fala, daqui a pouco ele vai me mandar de volta para o Brasil. Toda hora, pastor. Aí, daqui a pouco, eu e minha esposa, né? Vai mandar a gente de volta. Ou manda a gente de volta ou vai adotar a gente de papel passado, né, pastor? Já está adotado. É assim que a gente trata todos da igreja, né? Com uns a gente sai mais, outros menos, por causa também dos horários, da agenda das pessoas. Né? E também da nossa agenda. Eu e minha esposa trabalhamos, então, dentro da possibilidade, a gente quer andar com todos. Porque o Emanuel fazia assim, é Deus conosco, é o Deus no caminho. Então a gente, como discípulos dele, quer andar com o povo no caminho. Exatamente. Passando a nossa fé, passando a nossa experiência, aquilo que a gente já aprendeu e aprendendo com esse povo também. Exato. Muito, né, pastor? Uma perguntinha para o senhor. Como o senhor descreveria a sua fé? A minha fé é o que me faz acordar todo dia. Eu quando paro para pensar sobre a minha vida, eu fico imaginando assim, como seriam os meus dias se eu não tivesse tido um encontro com Jesus? Seria vazia. Meu Deus. Vazia. Os dias não teriam cor, não teriam brilho, não teriam música, não teriam cheiro.
É uma vida vazia. São momentos de alegria que se desfazem tão rápido. A gente vê as pessoas estão desesperadas buscando algo para preencher. E eu não estou buscando mais nada, eu já encontrei. Minha vida é cheia. Eu acordo de manhã, parece que pássaros cantam, o sol brilha. Lembra daquele personagem de um quadrinho chamado Uruca? Que onde ele fala, dia, está chovendo só em cima dele. Tudo. Isso pode acontecer para todo mundo, não acontece comigo. Porque a Bíblia garante para todos os que seguem e servem a Jesus. A Bíblia diz, poderão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Então, quando você tem uma vida com Jesus, a vida é... Assim, a gente tenta, eu já disse num outro lugar, tem hora que dá vontade, assim, como se eu pudesse abrir o peito e passar o que a gente sente. Não tem como. Ai, que a delícia. vida com Jesus não é diferente, é totalmente diferente. E mais gostosa. É isso que eu ia falar. E posso dizer, é uma vida gostosa. Literalmente, tem sabor. A vida tem sabor. É verdade. Tem cheiro. É. Tem brilho, tem cor. Isso é a vida de fé. Meu Deus, É um tem propósito, tudo. né? É tudo, É. tudo. Sabe por que muita gente não experimenta isso? Por causa da fé. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra daquela passagem lá em Marcos, se não me falha a memória, capítulo 9, de um menino que era endemoniado e o pai procura, e o pai fala assim para Jesus: Senhor, eu te trouxe meu filho para ver se o Senhor resolve essa situação, porque eu já levei ele para os seus discípulos e eles não conseguiram ajudá-lo, não conseguiram. Jesus olhou para o menino se batendo no chão. Jesus pergunta: há quanto tempo que é assim? Desde que era menino, desde menino pequeno e tal. E sempre assim, uma hora se lança no fogo, outra hora na água. E tal. Aí Jesus olha para os discípulos dele, olha para o menino, dá uma ordem ao demônio para sair do menino. E o demônio sai. Jesus entrega o menino para o seu pai e diz para os filhos assim, para os discípulos assim: homens de pequena fé. Agora, nesse diálogo tem uma parte com o pai também. Porque quando ele fala para Jesus assim, eu trouxe para o Senhor porque eu já trouxe para os seus discípulos e eles já não resolveram. É como que ele estivesse falando numa linguagem nossa hoje: eu quero ver se o Senhor pode resolver. Aí Jesus perguntou para ele assim, aí ele pergunta para Jesus assim, se puderes, liberta ele. Jesus diz assim: se puder, ao que crê, tudo é possível. Jesus pegou a bola e passou de volta para ele. Meus discípulos não resolveram, agora você quer saber se eu puder? Não, eu vou passar isso de volta para você. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Então não depende dos meus discípulos, não depende de mim. É como que o cara estivesse fazendo uma reclamação, tipo assim, os teus estagiários aí não estão dando conta, não. Teus estagiários estão com a fé bem fraquinha. Então vamos ver se se o Senhor puder, faça alguma coisa e nos ajude. Jesus diz assim: olha, o problema não está com a fé deles, o problema não está com a minha fé. Se teu filho está assim desde criança, isso tem a ver com a tua fé. Se creres, tudo é possível ao que crê. Ele pode todas as coisas, entendeu? Quando esse homem disse assim: eu creio, e aí sim confessou a sua fraqueza, mas ajuda-me na minha fé, na minha falta de fé, na minha pequena fé. Olha, é tremenda a Bíblia. Ele diz: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Há comentaristas que dizem que o grão de mostarda é a menor que existe entre todas as sementes, e já tem outros que dizem que não, mas que ela é uma das menores. Então, ou a menor ou uma das menores, quer dizer, algo bem pequeno. Se você tiver essa fé e exercitar essa fé, vai funcionar. Lembra quando Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, nós estamos aqui e agora não sei o que vai fazer. Deus olha para Moisés assim: por que tu clamas a mim? Aí a pergunta é: mas não é para clamar, não é para pedir a ele, não é para orar? Então Deus está mandando não orar? Não, não é nada disso, não. Pelo contrário, a Bíblia diz: orai sem cessar. O que Deus estava falando para Moisés ali era assim: mas tudo que eu tinha que fazer por vocês eu já fiz. Você tem a sua parte. Se movimenta, pratica a sua fé, exercita a sua fé, faz alguma... Diga ao povo que marche. Se o povo marchar, aquilo que eles não puderem fazer no caminho, eu vou fazer. Mas o que eles podem fazer é marchar, eu não vou marchar por eles.
Eu não vou mover as pernas de Deus, não robotiza ninguém. Deus não vai fazer uma entrevista de emprego por você. Deus não vai fazer um exame por você. Deus não vai comprar uma casa no seu lugar para te dar. Deus não vai fazer nada disso. Você dá o passo, você exercita a sua fé. Quando você exercita a sua fé, aquilo que está fora do seu alcance, Deus diz, não, é isso aí, meu filho, isso é comigo. Eu estou aqui. Não se preocupe, mas sai. Pratica, exercita. Eu já disse algumas vezes lá na igreja, todo mundo lá na igreja, como na Seara, como em qualquer uma das igrejas, todos nós já somos campeões. Porque nós saímos do Brasil e chegamos aqui. Quando a gente decidiu que ia sair, não importa se foi pelo caminho A, B, C ou D. Quando a gente saiu, o que a gente não podia fazer, Deus fez e a gente está aqui. Porque quanta gente que quer, isso fica só no... Não consegue. Eu vou. Não, um dia... Isso é falta de fé. Está no seu coração? Tá, então faz. Eu nunca mexi com nada disso aqui de câmeras e tal. Eu fiz alguns programas lá no Brasil de rádio, mas assim, vídeo, embora que é um rostinho bonitinho para as pessoas verem, mas nunca fiz nada disso. Mas na hora que Deus colocou aqui no coração, então a gente procurou o Leandro, vamos alugar o estúdio, vamos comprar para fazer outros trabalhos que a gente faz num outro estúdio nosso próprio agora em casa. O microfone não vai cair do céu, tem que ir na loja e comprar. A mesa não vai cair do céu, tem que ir lá e comprar. Embora que literalmente aconteceu milagres no que a gente está fazendo. Mas quando a gente exercita a fé, o que você não sabe, você vai buscar. Deus não iria me dizer assim, Marco Aurélio, a posição de luz é assim, é assado. Então, você faz a sua parte, é ler, é estudar. Você sabe o quanto que eu estou estudando esses negócios. É ler, estudar. Compramos uma mesa nova da Rodecaster, indicado pelo nosso querido aqui. Já vi um monte de tutoriais. Eu já estou sabendo cada botão, onde é que mexe, onde é que não é. Você faz a sua parte. Aí a parte que você não pode fazer, que é quando a gente vem aqui, anuncia a obra que isso aqui vai promover na vida das pessoas, isso a gente não tem controle. Isso a gente não pode fazer. A pastora contou a história dela, eu estou contando a minha, você conta a sua. Cada um que vier aqui conta a sua. É a nossa parte. Aquilo que a gente não pode fazer, pela fé a gente acredita que Deus vai fazer. E Ele faz. Deus faz. Olha, Deus faz. tem um verso bíblico que eu guardo comigo que diz assim, Deus nunca deixa ninguém na mão, porque diz assim, fui jovem, hoje sou velho. Li essa passagem hoje. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, quando a gente serve a Deus, ai, é tão lindo. Ele não falha nunca. Nunca. Tem lutas, tem pedras no caminho. Porque ele também falou, né? Ele avisou. Ele falou, no mundo tereis aflições. Já começou escancarando. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu preguei no outro dia lá na igreja sobre esse verso, eu disse assim, já imaginou, pastora, usando a nossa fé, se quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, no final dessa frase fosse um ponto? Pois é. Ia ser uma tristeza, um desespero. Não, meu filho, eu estou te botando aí no mundo, já vou te avisando, hein? Vai ser um desespero. Mas não tem um ponto. Não. Tem uma vírgula, é só para respirar, né? Aí você respira e diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas eu tô lá. E se eu tô lá, o barco não afunda. E você sabe que, olha, é tão interessante que estudando português, né, a gente aprende algumas coisas. E se essa frase fosse ao contrário, o verso não teria a ênfase que tem. Então ele fala assim, no mundo tereis aflições. Ou seja, se prepara. Né? Se prepara porque vai ser difícil. Segura a onda. Segura a onda. Mas vai ficar tudo bem. E se ele tivesse falado, olha, vai ficar tudo bem, mas você vai ter muitas aflições. Por quê? Porque aí o foco seria nas aflições. Não, o foco é no fato de que ele prometeu e ele cumpre, que ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. E nós não precisamos ficar desesperados. Hoje, né, amanhã, actually, vai ser dia 22. Actually?
na realidade, né? Ela está falando inglês com português. Vai ser dia 22 de fevereiro. Amanhã vai fazer 5 anos que a nossa filha partiu para a glória. Ela morreu com 36 anos. Deixou 2 filhos, um de 12 e uma de 2. E é complicado. Tem 1 ano que meu marido morreu, né? 3 semanas depois que ele morreu, o cachorro morreu. Vê bem. Então, assim, as pessoas olham e falam assim para mim, ué, mas você tá bem mesmo? Aí eu digo, olha só, eu não uso máscara. Eu não uso máscara, me recuso a usar máscara. O que você vê aqui é o que é de verdade. Como que uma pessoa pode passar por essas experiências de perda tão violentas e continuar com um sorriso no rosto? Isso é mentira? Não é. É porque existe fé de que o nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. Não importa se nós temos ou se nós não temos. Não importa se você fala ou não fala inglês. Se você é ou não é cidadão americano. E não importa o que você viva na vida. Quando você tem Jesus no teu coração, você vai em frente, você passa por tudo. Até esse homem, um filho que era endemoniado, que toda hora caía e tudo. Tem fé, o milagre vai acontecer. Na hora que ele disse, eu tenho, eu Pronto, creio, acabou. Liberou. Na hora, foi na hora. Perfeito. Então, assim, é tudo uma questão de fé. Quando você tem fé em Deus, de verdade, você conhece esse Deus, não importa qual o tipo de problema que você possa enfrentar. Não importa. Ah, mas então para você não importa nada, você tá super bem. É ruim, hein? Ontem à noite chorei a beça, porque vi um monte de foto dela. Aí fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como que é difícil perder uma filha, é complicado. Mas de verdade eu não perdi, eu ganhei. Porque ela estava toda desviada. Quando veio o diagnóstico de um câncer, rapidinho ela voltou para Jesus. Aí, ganhei, minha filha. E ela foi está pra na glória. Cidade Santa. Aleluia, isso é que é importante. Ela está num lugar onde espera um dia a gente estar também. Exato, e eu a ouvi falar com um primo no telefone, tipo assim, um dia antes da morte dela, ela estava falando com ele, ela falou, olha, preste atenção, eu estou falando para você, se alinha com Jesus, porque eu já me alinhei. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou bem na ficha. Olha aí. Eu falei, meu Deus. Isso traz um descanso para nós que ficamos aqui. Ó, porque para ela está lá na glória. Ela está lá na glória. Mas quem ficou aqui se sabe que ela partiu sem Cristo. Ficava uma dor. Pois é. Por isso é que eu digo para você, alinha sua vida com Jesus. Procura trabalhar na sua fé. Porque quando a pancadaria começar a acontecer na sua vida, se for da vontade de Deus, já acontece. Na minha vida ele permitiu, mas não tirou nem pingo da minha paz, não tirou um pingo da minha alegria, não tirou um pingo da minha fé. Sabe por quê? Porque eu sei que ele é fiel, ele é verdadeiro e ele é fiel. A fé traz um descanso absurdo. Eu nasci num lar espírita. Eu já falei isso aqui uma outra vez, né, da pastora. Eu nasci num lar espírita. Minha mãe era mãe de santo. A que comandava um terreiro espírita. Eu já disse aqui, né? Eu já fui estudante para ser padre, mas eu fui também orgã de tambor no centro da minha mãe. Mas é porque era menino e a mãe levava, não tem opção, ser elevado, né? Enfim. E minha mãe teve essa trajetória. Depois ela parou com isso, acabou o centro espírita, mas continuava atendendo uma pessoa, outra em casa e tal, e eu falando para minha mãe de Jesus, a minha mãe começou a ir a alguns cultos, mas talvez para me agradar, depois porque ela queria me ouvir pregar, seja qual for, o fato é que ela começou a ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando minha mãe internou,
Ela internou por problema de coração no Hospital de Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. Quando minha mãe internou, eu ia ver minha mãe todos os dias. Todos os dias. E eu sabia que o quadro não era um quadro simples. Ela teve até melhora, saiu do CTI, não era CTI, UTI. Não, era unidade, UTI, acho que é UTI, um setor desses mais graves. Chegou aí para um quarto que não era assim, mas depois o quadro agravou de novo e ela voltou para lá. E eu, um dia, falei com a minha mãe assim: mãe, eu sei que a senhora de vez em quando vai ao culto comigo e tal, mas como é que está a sua vida com Jesus? Ela estava bem, sentada na cama comigo. E ela falou assim: não, meu filho, fica tranquilo, que eu já tenho Jesus no meu coração. Aí sabe aquela que você não está acreditando muito? Eu falei assim: é mesmo? Mãe, então assim, a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Quer dizer que aquele que não confessa diante dos homens, também ele não confessará diante do seu Pai. A senhora quer fazer isso aqui agora publicamente? Aqui tem outras pessoas internadas, e tem eu. Vamos fazer uma declaração de fé, de entrega da vida para Jesus aqui agora? Aí ela falou assim: ok. Aí fizemos a oração. Tá, eu saí dali, fui embora. Mas por causa de toda a história dela com o espiritismo, eu fiquei com aquele negócio. Será que ela fez isso para me agradar? No dia seguinte eu voltei, minha mãe estava mal. Naquele dia ela estava bem. No dia seguinte que eu voltei lá, minha mãe estava mal. Ela não faleceu nesse dia. Mas eu ficava olhando para minha mãe e via uma preocupação. Minha mãe vai partir. Ela não pode partir sem o Senhor. Já havia quase que uma aceitação minha de que ela ia partir. Mas não podia ser sem o Senhor. Aí eu falei para ela deitada, malzinha. Falei: mãe, ontem a senhora fez comigo a oração, recebendo Jesus. Mas a senhora não quer repetir isso hoje comigo, não? Se é que a senhora fez de verdade, não quer repetir isso hoje comigo? Ela me deu a seguinte resposta, jamais vou esquecer: você pode não acreditar, mas Deus acreditou. Eu sei o que eu fiz. Olha. Mas se é para acalmar o teu coração, mais ou menos assim que ela falou, né? É cada palavra, mas o contexto. Se é para acalmar o seu coração, eu faço. Mas eu vou fazer para você, porque para Deus já foi feito ontem. Aí eu ainda continuei. Então, repete a oração que eu vou fazer. Aí fui falando e ela foi repetindo. Quando nós terminamos, ela chamou minha atenção. Ela chamou minha atenção. Ela falou assim: você me fez repetir o que eu já tinha feito. Eu não podia entregar minha vida para Jesus porque ela já não era mais minha. Eu já tinha entregue ontem. Eu fiquei olhando para minha mãe. Aí, mãe é mãe. Aí eu não me lembro bem se foi mais um dia ou dois, a minha mãe partiu para o Senhor. Então, assim, se minha mãe tivesse partido sem fazer isso, eu teria ficado muito... Eu fiquei mal. Eu fiquei catatônico, saí do ar. Meu irmão teve que me levar no colo, me botar dentro de carro, porque eu apaguei, ficava assim com o olho aberto, que eles dizem, mas não atendia ninguém, o olho vidrado numa posição só. Quando eu vi ela, que puxaram aquele negócio da geladeira para eu reconhecer, quando eu ouvi, saí do ar. Só voltei no final da tarde que eu voltei a mim. Enfim, eu teria ficado muito pior. Mesma coisa com meu irmão. Vê o que a fé faz na vida da gente. Meu irmão, assim, era uma pessoa boa, muito boa. Era um policial federal no Brasil, bem empregado, família estável, caminhando a vida dele. Nunca parou para esse negócio de Jesus. Até o dia que eu recebo um telefonema aqui na América. Eu já estava aqui, com a Nova Vida aqui, dizendo que meu irmão estava internado com câncer. Eu comprei uma passagem para o dia seguinte, porque eu não consegui para o mesmo dia. No dia seguinte viajei, cheguei lá no terceiro dia de manhã, fui direto para o hospital onde ele estava. E por ser pastor, me identifiquei e eu pude subir no horário em que a família não podia subir. Porque tem um horário de visita, mas um pastor pode. Aí eu não usei assim de que sou o irmão que veio dos Estados Unidos para ver, por favor. Não, usei como pastor, preciso dar assistência religiosa a essa pessoa. Não pode subir. Aí eu subi. Estava só eu e ele no quarto. Aí eu perguntei para ele assim: meu irmão, não é que eu acho que você vai morrer não, porque hoje você tem tratamento e tal. Mas você não quer aproveitar esse momento que estamos só nós dois aqui e receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu me lembro bem que ele disse assim: ô Marco, não é porque você está falando não, mas eu venho pensando nisso já há algum tempo, mas não falei para ninguém. Mas quer saber? Eu acho que é a hora mesmo. Eu quero fazer isso.
Então, eu conduzi meu irmão na oração recebendo a Cristo. Que bênção. Aí, ok, fiquei todo feliz. Deu a hora da visita, a esposa dele subiu. A Lelê, minha querida cunhada Lelê, ama a Lelê. Ela talvez vai ver isso aqui, ela vai lembrar, e ela sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Eu fui para ela assim, Lelê, meu irmão recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A Lelê professa uma fé um pouco diferente. Ela crê em Jesus, mas é uma outra fé. Não estou aqui não entrando no é certo ou errado. É uma outra maneira que ela entende que deve crer. Ela virou para ele e falou assim, é mesmo, Zé Carlos? Ele falou assim, eu fiz isso. Aí ela falou assim para ele, eu não vou para a igreja com você, não. Aí ele falou assim, não tem problema não, pode deixar que eu vou. Eu até na hora ainda falei assim, que eu vi que podia gerar algum clima ali. Eu falei assim, não, mas o meu irmão agora não está nem pensando assim em ir para a igreja nenhuma, não. Ele precisa se tratar, ele vai sair daqui e vai para casa. E foi para casa. Só que dentro de um mês, eu fiquei lá um pouco menos de um mês, dentro daquele um mês ele descobriu o câncer e partiu. Mas partiu no Senhor. Isso traz para mim, é isso que eu digo assim, gente, até por uma questão de inteligência, viva pela fé, porque isso traz uma paz. Quando alguém pergunta da minha mãe e do meu irmão, eu não preciso pensar, será que... Eu vou encontrar os dois na cidade santa. Amém. Eles não estão em sofrimento, eles não estão no lago de fogo. Ninguém quer que fale sobre mais isso. Não, cristão, pastor, para ser aceito, para ser popular, não pode falar de pecado, não pode falar de inferno, não pode falar de dores, só pode falar de ganhar casa, carro, televisão e prosperidade. Iate. Eu creio em prosperidade bíblica, mas isso... Deus não tem esse compromisso nem essa obrigação e ele nunca prometeu nada disso. O foco não é aqui, o foco é na eternidade. Eu costumo dizer, pastor, que ele pode até fazer para um caso ou outro. Ele pode fazer, porque ele pode fazer todas as coisas. Mas ele não tem essa promessa na Bíblia. A promessa da Bíblia é que fui velho, ou fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Isso é prosperidade bíblica, não nos falta nada. Mas, quando a gente vive pela fé, as coisas que acontecem não nos abalam como abalam as pessoas que não têm crido. Então, até por uma questão de inteligência, siga Jesus. Começa a conhecê-lo. Mas eu não tenho vontade. Não é questão de vontade. É igual perdão. Mas eu não sinto de perdão. Não é sentimento, é decisão. Tome uma decisão, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que está nos vendo aí, tome uma decisão. Eu vou conhecer Jesus. Se você começar a ler sobre ele, orar, pedir a ele para se relacionar com você, se o seu coração não pegar fogo, então você vai para um outro caminho. Mas eu vou te garantir, eu não acho, eu garanto, se você buscar um relacionamento com ele, ele vai se revelar para você e vai mudar. Mudar mesmo. Como a pastora disse, estava indo assim... Vai voltar, vai mudar a sua vida. Vai ser uma vida muito melhor. Amém. Pastora, para a gente caminhar para o final, queria que a senhora deixasse uma palavra de fé para a gente, para todo mundo que vai estar vendo esse podcast, para o mundo inteiro, uma palavra para a gente. É muito fácil falar sobre isso, né? Que o pastor estava falando, que a gente está falando aqui. É muito gostoso. Eu quero deixar essa palavra para você. Que você não está sozinho nesse mundo. Existe um que olha para você, que olha por você, que sonha, né? Que tem planos maravilhosos para a sua vida. E que se você realmente se entregar para ele, ele vai poder. Tudo que ele quer é isso. É um passo. É como Moisés estava diante do Mar Vermelho e tudo que ele tinha que fazer era botar o pé dentro d'água. Bota o pé. Quando ele colocou ali, abriu tudo. Por quê? Porque é um passo. É um passo, é uma decisão. Então, tome a decisão de andar com Jesus. Eu posso dizer pela minha experiência, eu ando com Jesus. E eu não ando sozinha, eu não ando triste e cabisbaixa, porque o Senhor é quem me segura. É Ele quem segura a minha mão, é Ele que me ajuda no caminho. E eu sei que esse mesmo amor, esse mesmo consolo, essas mesmas coisas podem acontecer com você e com todos nós, né? Quando nós nos entregamos para Jesus, tudo é diferente. É uma questão de fé.
Então, tenha fé em Jesus, vale a pena. Amém. Pastor, dá uma palavra para a gente aí de fé para fechar com chave de ouro. Eu vou fechar lembrando o que está acontecendo hoje aqui na América. Não podia deixar de trazer isso, o que está acontecendo na Universidade de Aylesbury, também na Lee University, agora acho que o nome é Cedarville University, e tem uma outra que eu esqueci, também está acontecendo em Washington, está acontecendo numa cidade americana onde os bombeiros estão saindo dos seus turnos, estão indo para um dos quartéis e já estão há quase 100 horas num culto que não para, só entre bombeiros. Enfim, a fé está reacendendo aqui nos Estados Unidos. Amém. Mas eu sei que esse nosso podcast vai para muitos outros lugares, vai para o Brasil, vai para Angola, que fala português, vai para Portugal, obviamente, que nos emprestou a sua língua, vai para Gabão, que fala português, e tantos outros, me parece, se não me falha a memória, 9 países que falam português, que vão poder nos entender bem. Um dia teremos aqui o podcast em inglês. Já tem a página para tratar. Vamos ter também um podcast em espanhol, mas agora em português. Então, assim, esse avivamento pela fé pode chegar ao Brasil. O avivamento, você não precisa de uma música tremenda, não precisa de um pregador famoso, você não precisa de uma placa na frente do prédio. Começa com você exercendo a sua fé. Aqui começou com aqueles, parece que foram 10 ou 12 jovens na Universidade de Aylesbury. Acabou o culto, era para todos saírem, e eles pediram autorização, podemos ficar orando mais um pouco? E agora são milhares e milhares de pessoas. Eu tenho postado, dentro da capela cabe mais de 1.000 pessoas, e não tem como pôr mais ninguém. E do lado de fora tem muitos mais milhares, ao ponto de que o prefeito da cidade deu uma palavra dizendo que não tem estacionamento mais para os carros na cidade. Que as pessoas estão parando o carro muito longe, pastor, e indo a pé para lá, porque não tem como chegar lá, ônibus e tal, porque é muita gente. Não tem mais hotel para todo mundo, não tem mais comida para todo mundo. Inclusive, eu disse domingo na igreja, esse encontro solene uma hora vai ter que parar para que a vida da cidade volte à sua normalidade. Mas o que isso promove em termos de fé, de avivamento da fé, isso vai se espalhar por esse país e vai chegar no Brasil. Amém. Algum tempo atrás disseram que o novo grande avivamento vai sair do Brasil. Uhum. Muitos homens e mulheres de Deus já disseram isso. Mas está começando aqui. Aqui está começando uma centelha, pastora. Aqui está sendo alguém que acendeu o pavio. Mas quando isso chegar no Brasil, na igreja brasileira, e amém, já está chegando, porque vieram aqui para ver e estão voltando com fogo queimando. Quando chegar aí no Brasil, igreja do Brasil que está nos assistindo, começa a fazer encontro de oração. Amém. Começa a fazer reunião de oração. Pode ter menos ensaio de música e mais oração. Não estou dizendo nada contra a música, amo, acho que é necessária na igreja. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas oração. Conforme for chegando aí no Brasil, você que vai ouvindo essa palavra e vai vendo esses vídeos, comece a orar, comece a exercer sua fé. Agora não estou falando para que alguém que não tenha fé, quero falar para a igreja que já tem a sua fé. Comece a buscar, porque aqui foi uma centelha. Aí vai ser uma explosão. Amém. Aí vai ser algo tremendo que vai espalhar para muitas nações. Eu confio na igreja brasileira, eu confio nos crentes brasileiros, eu confio na nossa gente. Aqui nossa igreja cuida, na sua grande maioria, de cristãos brasileiros. O Brasil, estou buscando uma maneira e não estou nem encontrando para dizer, o Brasil vai explodir pela fé. Amém. Nada, nem ninguém, nem governantes, nem ninguém vai impedir o que a fé, a partir do Brasil, vai fazer no mundo. Essa responsabilidade é sua, igreja brasileira. Amém. Que Deus te abençoe. Viva e exercite a sua fé. Amém.
Pastora, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te conhecer. Tremendo. Gostei muito de conhecer a senhora. Eu não sei se ela vai querer voltar outras vezes, mas a gente quer que a senhora volte outras vezes. Com certeza, com certeza. Trazer mais alguém da Seara junto. Pode ter um que eu não esteja aqui, a gente bota aqui o pastor Gilson. Pastor Gilson, é o pastor auxiliar lá da Seara. Eu vejo alguns vídeos dele, é de Deus o homem. Então, vamos fazer. Eu já disse, pastora, que esse espaço aqui. Oh, glória, eu já disse que esse espaço aqui foi criado pela Nova Vida através do New Life Studios, mas não é para a Nova Vida. Amém. É para a igreja brasileira em Orlando. É visão de reino, né? Reino. Então a gente quer pastores das outras igrejas virem dizer o endereço, onde é os seus horários, e aqui trazer uma palavra de fé para esse povo que fala português. Né? Então é isso, tá? Obrigado, pastor, mais uma vez, firme e forte aqui comigo, pela sua presença. Foi bênção de Deus. E você que não viu todas as edições desse tema, corre lá no nosso canal, olha lá os episódios anteriores, que com certeza vai ser bênção de Deus para sua vida. Semana que vem continua a fé, vai ser a última dessa série Fé, não é isso? Semana que vem? Semana que vem ainda é fé, vai ser a última dessa série, depois tem outro assunto. Depois nós vamos entrar os milagres de Jesus. Vai ter os milagres de Jesus, depois vai ser a série Os Milagres de Jesus através de nós. Primeiro os milagres que ele fez, depois a série, acho que é essa sequência, os milagres que ele faz através da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Então fiquem ligados e até a próxima. Tchau, pessoal. Deus te abençoe. Tchau, Deus abençoe.